Ministra da Escócia faz agora a primeira leitura nesse ato religioso que se assemelha a uma missa, lendo o livro de Eclesiastes que fala que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Não foi um discurso, mas sim uma leitura religiosa, uma leitura bíblica que faz parte desta cerimônia. A gente continua acompanhando ao vivo a cerimônia na Catedral de St. Giles, onde é velado o corpo da Rainha Elizabeth II. Quem nos acompanha também nessa transmissão, nós vamos conversar também com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Klaus Guimarães. Professor, muito bem-vindo ao Live CNN. Nos chamou bastante a atenção o profundo respeito e o profundo silêncio com que a multidão acompanhou esse cortejo. Bom dia para o senhor. Uma ocasião religiosa, além de uma ocasião de Estado. Existem várias etapas nesse longo velório até chegar ao funeral da rainha. É uma operação que vem sendo planejada pelo governo e praticada há várias décadas, nesse planejamento do funeral e de todos os ritos envolvidos, que normalmente deveriam durar 10 dias, mas nesta ocasião acabou durando 11 por diversas questões. Em primeiro lugar, pela rainha ter falecido na Escócia, foi necessário incluir uma nova operação chamada de Operação Unicórnio, devido ao animal nacional da Escócia, inserindo essa na operação maior chamada Operação London Bridge, que é o nome. Cada membro da família real tem um funeral planejado com uma operação no nome de uma das pontes de Londres. E a Operação London Bridge da rainha tem 10 dias de duração e foi incluído um dia adicional devido às circunstâncias dela ter morrido no fim da tarde do primeiro dia. Alguns dos atos planejados para o primeiro dia da morte do monarca, como o pronunciamento do novo monarca, Rei Charles, foram adiados para o dia seguinte. E outros elementos do plano, como o transporte do caixão por via terrestre, por trem, foi alterado também para ser transportado por via aérea para Londres, devido a diversas questões ligadas à segurança. E está sendo montada a maior operação de segurança na história do Reino Unido em torno desse longo funeral da rainha. Professor, a gente vê, evidentemente, muita comoção, em todos os países ali que formam o Reino Unido e de certa forma, esse sentimento pode fortalecer ainda mais a monarquia britânica? Eu acredito que nós possamos fazer um pequeno paralelo com os primeiros dias e meses de um novo governo democraticamente eleito, o que nós chamamos do período de lua de mel. Então, nesses primeiros momentos, é possível que vejamos um aumento da popularidade do rei Charles, que ele é muito menos popular que sua mãe era, mas a longo prazo ele tem vários desafios ligados a manter a estabilidade, a continuidade e a relevância da monarquia, algo que sua mãe fez com maestria durante seus 70 anos de reinado. Mas o rei Charles tem uma popularidade muito menor do que a rainha tinha. A rainha tinha uma popularidade de em torno de 80%, 81%, e o Charles somente em torno de 54%. Então, é possível que também vejamos um fortalecimento de movimentos republicanos, não só no próprio Reino Unido, mas também nos outros países que fazem parte da comunidade de nações chamados do Commonwealth, como no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, diversos países caribenhos, sobretudo Jamaica e Antígua e Barbuda. Mas em cada um desses casos vai variar as regras constitucionais quanto à facilidade ou dificuldade de fazer esses movimentos de libertação republicana da coroa como chefe de Estado desses países também. Mas tem também a própria Escócia, que já teve em anos recentes um referendo, acabou permanecendo na União, mas agora com a morte da Rainha Elizabeth, talvez esses novos movimentos de independência voltem a ganhar força. Ela?
Pois é, então eu estava justamente checando aqui a informação, verificando, a gente estava falando aqui sobre Antigua e Barbuda e o primeiro-ministro já disse que a ex-colônia britânica fará um referendo para se tornar uma república. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um grande respeito de alguns países como a Escócia, que não, claro, não entrou nesse assunto, a gente verifica aí que o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda já acabou se pronunciando sobre isso, Daniel e Marcelo e professor. Só corrigir aqui o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Klaus. Inclusive, não sei se o senhor consegue detalhar para a gente os símbolos, né? A gente tem o caixão ali ao centro, na catedral, e tem a coroa, tem o estandarte, as flores de Balmoral. Detalha para a gente o significado de cada um desses objetos, por favor. Bom, acho que a primeira coisa que deve ser chamada a atenção é que a coroa que está em cima do caixão da rainha não é a coroa propriamente dela, a coroa com a qual ela foi coroada, a rainha do Reino Unido. Essa coroa ela é específica à Escócia, lembrando que ela era a rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. É um Reino Unido que tem 4 componentes, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, que é um Reino Unido desde o Ato de União de 1707. E a Escócia tem a sua própria. Então é muito importante ressaltar isso, que a coroa que está agora, nesse momento, no velório, acontecendo na Escócia, na Catedral de St. Giles, é a coroa da Escócia. Então, o simbolismo é muito importante também pelo fato da família da mãe da rainha, a rainha-mãe Elizabeth também ser escocesa. Então, ela tinha essa proximidade forte da Escócia. O Palácio de Balmoral, onde ela faleceu, era o seu lugar favorito, onde ela passava todas as férias. Em sua infância também frequentava a casa dos avós maternos. Então, a Escócia tem uma grande proximidade e importância pessoal para a rainha e também como monarca da Escócia também, não somente do Reino Unido como um todo, mas também individualmente do Reino da Escócia. E essa coroa que vemos aí simboliza a coroa especificamente da Escócia. É um símbolo, dela. Você também tem informação, sobre essa coroa especificamente. Isso mesmo. Essa coroa, a coroa da Escócia, ela tem sido usada em cerimônias para representar a presença do soberano. E depois dessa cerimônia, essa coroa será devolvida ao Castelo de Edimburgo, onde ela geralmente fica em exibição. Alguns dados que a gente tem da coroa, dessa especificamente, ela é feita de ouro, prata e pedras preciosas, e ela é uma peça central, portanto, aí das cerimônias de honra da Escócia. Sobre a outra coroa que o professor falava, a coroa, sim, do Estado Imperial em que a Rainha Elizabeth foi coroada, essa peça, sim, será colocada em cima do caixão, junto com a bandeira também do estandarte real, quando o caixão chegar a Westminster Hall. Então, em Londres, sim, é que essa coroa será colocada junto também com outros objetos da realeza ali para prestar essa última homenagem também. Então, a coroa imperial, aquela que a Rainha Elizabeth foi coroada, será utilizada mais posteriormente. A coroa do Estado Imperial, inclusive, tem o maior diamante talhado do mundo. Professor, a memória mais recente que há de um velório, de um funeral na família real foi quando da morte da princesa Diana. Queria que o senhor relembrasse para a gente a postura da rainha Elizabeth naquele momento, até porque foi um motivo de muitos questionamentos e de mudança de postura também. Sim, de fato, foi um funeral extremamente marcante, mas é importante lembrar também que houve outros funerais de membros da família depois da Diana. A própria irmã da rainha, a Margaret, a mãe da rainha, a rainha-mãe, que morreu com 101 anos, e mais recentemente o príncipe Philip, que morreu pouco mais de um ano atrás. Mas indubitavelmente, a morte da princesa Diana ofuscou todos esses. Foi uma ocasião
que balançou o mundo e a própria monarquia. Inclusive tiveram que fazer, né, de improviso, né, um funeral de ela, porque ao ter saído da família real após o divórcio com o então príncipe de Gales, Charles, ela deixou de ser membro da família real, então não tinha, né, um funeral planejado, né, de estado da família real para ela. Então tiveram que improvisar, né, e usar a mesma operação que tinha sido planejado para o funeral da rainha mãe, o que aliás irritou a rainha mãe à época. Mas foi como o então primeiro-ministro na época, Tony Blair, disse, ela era a princesa do povo e era extremamente popular. Então, por demanda do povo, o governo, né, o recente governo do Tony Blair na época, né, recém-eleito, pressionou, né, a realeza, né, ao fazer um enterro de estado, né, de realeza para a princesa Diana, né? Na época, a rainha e o resto de sua família estavam no castelo de Balmoral e se mantiveram lá isolados, né, em luto particular, cuidando principalmente dos meninos na época, os príncipes William e Harry, de maneira privada, e chamou muita atenção porque o povo, a população na época clamava pelo retorno ao Palácio de Buckingham para colocar a bandeira do estandarte real em meio-mastro, o que não fizeram por questões de protocolo, mas acabaram mudando de ideia por pressão popular. A realeza e a monarquia foi chamada de insensível à época, mas acabaram cedendo às pressões, principalmente por orientação do novo governo, do então primeiro-ministro Tony Blair, e acabaram conseguindo dar a volta por cima, sobretudo depois de um discurso televisado pela rainha, um discurso que para os padrões dela foi relativamente emocional, né? Lembrando que ela raramente demonstra emoções, né? Falando da dor privada e particular da família, né? E dos meninos, né? Seus netos, e que cada um lida com a dor e a perda à sua maneira, né? E por isso, né, explicando e justificando a ausência deles no início dos ritos funerais da princesa Diana na época.